Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa e o filme escolhido é Despedida em Grande Estilo. Vale ressaltar que o filme é de 2017, tá pessoal? Ele não é muito novidade, mas como ele estreou recentemente na Netflix, eu assisti ontem e decidi fazer a análise dele. Ele é um filme estrelado por Morgan Freeman, Michael Caine e tem a participação do Christopher Lloyd, que é o Dr. Brown do De Volta para o Futuro. Vou falar sobre o diretor, vou falar sobre os atores, vou falar o que eu gostei do filme, o que eu não gostei e qual a minha nota final, tá? Coisa que é muito decepcionante é você ver no IMDb um filme com um elenco tão esplendoroso, tão bom, com uma nota tão baixa assim, pessoal. O filme é de crime e comédia, seguindo estilo Oito Homens e um Segredo, O Truque de Mestre, né, 1 e 2, etc. Então vamos lá, a nota do filme no IMDb, ele está lá 6.6 de 10, que na minha opinião é uma nota muito baixa, eu não vou dar essa nota, principalmente que já vou deixar aqui que eu gostei do filme, e vai ser bem diferente a minha nota. Ele é recomendado para maiores de 14 anos, não tem cena de nudez, nem cena muito violenta, nem nada. Na verdade é um filme bem família assim, tá pessoal? Mesmo sendo de roubo, essas coisas. O filme é dirigido por Zach Braff, você deve conhecer ele bastante daquela animação da Netflix, BoJack Horseman. E os atores, eu já falei algum deles, mas vou falar dos principais que eu escolhi, tá? O primeiro é o Morgan Freeman, um ator que dispensa comentários, onde ele é o Willie Davis. E o filme mais importante que eu acho feito por ele é Antes de Partir, com Jack Nicholson. Aí temos também Michael Caine como Joey Harding. E o filme mais importante, tirando a trilogia do Batman, onde ele era o Alfred, é Truque de Mestre, Ato 2. Temos Alan Arkin, que é o Albert Garner, né, que é o mais revoltado dos três. Ele é mais conhecido pelo filme Dumbo Live Action. Temos também Matt Dillon como Arlen Hammer, do FBI. Ele é mais conhecido pelo filme A Casa que Jack Construiu, que é bem sinistrão. E por último, a participação de Christopher Lloyd como Milton, onde que ele dispensa comentários no filme De Volta para o Futuro como Dr. Brown. Se você gostou do vídeo, dá aquele joinha para fortalecer o canal e não se esqueça de seguir @concorda com o Rafa no Instagram e no Facebook. E para novos seguidores, eu tenho uma notícia boa, eu tenho um canal de game que é o Guaxinins Vigilantes. E se você quer saber por que chama Guaxinins Vigilantes, vê a primeira gameplay que eu retornei a fazer do Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 de PS2. Lá eu explico por que chama esse nome tão diferenciado, tá pessoal? Faço um convite para vocês conhecerem que eu também criei Instagram para ele, tá? Tem Instagram, Facebook e YouTube. Agora sim, vamos falar sobre o filme Despedida em Grande Estilo de 2017 com um elenco tão incrível que nem esse. Quando eu vi o trailer eu já achei bastante engraçado, mas como eu estou assistindo Ozark, eu decidi dar uma parada, mas ontem como que eu queria fazer alguma análise filme, eu decidi dar uma chance pro filme. E pessoal, não me decepcionei. Mas vamos falar sobre a sinopse do filme. O filme mostra três idosos, que é o Willie, o Joey e o Albert, prejudicados, que trabalharam por 30 anos e perderam a pensão deles. E eles só têm um último dinheiro e eles não são nada. E um deles, que é o Joey, que é um senhor que está morando com... que a neta e a filha estão morando com ele está com a hipoteca atrasada e quando ele chegar na hipoteca no nível vermelho, ele será despejado e perderá o lugar de morar. E aí ele começa o filme ele falando com o gerente do banco dele, que é o Chuck, e ele começa a dar aquelas explicações sem nexo, falando que a coisa era promocional, que depois ia aumentar, e aí triplicou o que ele teria que pagar. E quando ele está falando com o gerente, ele pergunta se tem alguém mais inteligente para conversar, o banco é roubado por 3 ladrões. E os ladrões são bem calmos assim, bem centrados no que eles têm que fazer, e eles não, de forma alguma, usam algum tipo de violência. E quando ele chega perto do Joey, um deles fala que os idosos que têm que merecer o devido respeito, e o outro cara, o Chuck, acaba se mijando de medo, e o Joey acaba escapando ileso, nem querem roubar a carteira dele porque o criminoso protegendo ele. E aí quando que ele sai fora, o Joey, como ele vê muito lei e ordem, fala pro policial, pro Arlen Hammer, do FBI, que viu a tatuagem do bandido, que eles estavam com máscaras preta,
e ele viu que tem uma tatuagem estilo de um lutador com uma espada. E aí ele fala pro Arlen que é só para procurar a tatuagem que ele vai encontrar a gangue que roubou o banco. E aí no meio disso, ele tem mais dois amigos, que é o Willie e o Albert. Ele recebe uma notificação vermelha da hipoteca onde ele vai ser despejado. E como que ele ficou impressionado com o jeito que roubaram o banco, que foi eficaz e não sendo violento, ele decide querer roubar um banco, pessoal. Só que para roubar um banco, imagine senhores de idade, na faixa de 60, 70 anos, querendo roubar um banco. E um deles, que é o Willie, ele tem a família que mora longe. Então já é tipo uma coisa que pode levar ele a querer roubar o banco. O Joey tá falido. E o Albert começa a se interessar e se interessa pela que é a avó do menino que ele ensinava a tocar um instrumento. E ela é muito gentil e ele fala que ele não quer um relacionamento com ela. E aí o primeiro plano que eles tentam é roubar o mercadinho da cidade deles. E aí no meio do mercado eles começam a enfiar um presunto dentro da calça, sair com ovos dentro da camisa. É uma cena muito engraçada, pessoal. E o Albert, que ele tem uma corridinha clássica dele, e ele não roubou nada, porque ele não sabia o que roubar. E ele era o piloto de fuga, mas como ele queria fazer uma comida lá, ele entrou para comprar uns ingredientes, onde ele foi atendido pela Anne, enquanto os dois comparsas dele fugiram com a comida. E aí, como viram que não tinha ninguém dirigindo, eles decidem roubar um carro motorizado de uma senhora e sair com ele a milhão. E aí eles falam, não, você está muito pesado, joga alguma coisa. Aí joga farinha na segurança. E aí quando que vai passar no farol, eles brecam com tudo e são presos. Aí o gerente da loja fala que eles não deviam roubar, que é feio, e mostra a cena deles roubando, que é muito engraçado. Mesmo sendo feio roubar, pessoal, mas é muito engraçada a cena, é muito... É estranho ver um senhor de idade querendo roubar assim as comidas, enfiando um presunto inteiro na calça, tá, pessoal? Eu sei que eu rachei de rir com o filme bastante, ri muito com o filme. E aí a gente passa pro Albert correndo com medo que vai ser preso, e na verdade ele fala, eu só tô correndo porque você correu atrás de mim. E aí o gerente dá uma lição de moral para eles e o Joey decide ir atrás de uma pessoa profissional, que o ex-genro dele, ele vai atrás dele, que ele vende um monte de coisa de maconha, essas coisas ligadas, e ele leva para um cara chamado Jesus, que falam que ele consegue ensinar a roubar. E aí o Jesus recebe o pacotão de maconha, onde até um deles dá uma pitada e fica bem loucão. E aí a gente se depara com o Milton, que é o incrível Dr. Brown De Volta para o Futuro, onde ele tem mal de Alzheimer, onde que você fala uma coisa para ele e ele esquece rapidinho. Parece o Tom 5 segundos como se fosse a primeira vez com o Adam Sandler. E aí é bem engraçado porque como você vai ver um personagem icônico, né, como o Dr. Brown De Volta para o Futuro, decide no futuro fazer um personagem que ele tem mal de Alzheimer e ficou muito engraçado. E ele é o destaque do filme, mesmo tendo pouca participação, ele é o destaque. E aí o Jesus tem um plano para eles e fala que eles têm no mínimo 3 minutos, 4 no máximo, para sair do banco para não ser pego pela polícia, que a polícia demora em torno de 4 minutos a 5 no máximo para chegar no banco e prender todos os bandidos. E eles vão lá, começam a estudar e começam a fazer os testes, né, pessoal? Aí um vai lá, tira 4 minutos, de 5 a 5 minutos. Daí fala, não, vamos tentar de novo. E na última dia, eles tiram 2 e pouco. Antes de acontecer isso, tem que falar uma outra coisa que é importante. No aniversário do Willie, ele ganha um relógio com a figura da neta dele no relógio. Por que é importante essa cena? Porque ela vai ser primordial para o desenrolar do filme. Ele fala com a neta dele direto na cama, o Willie, e o Joey, com medo que seja pego pela polícia, decide fazer o ex-genro dele cuidar da filha, né? E o Albert tá com o caso dele com a Anne, que ele tá gostando dela, estão namorando, estão ficando junto. E os três decidem no dia seguinte roubar o banco. Só que antes eles foram muito espertos, porque eles se ofereceram como ajudante de comemoração da Associação dos Idosos. E ele decide, todos eles fazerem uma camiseta amarela, onde isso é muito importante. Os três vão estar trajados, todos eles com a camisa amarela, mas o Willie vai estar de Frankenstein no Parque do Horror assustando as crianças.
E aí eles decidem roubar o banco, pegam uma van lá de transporte, que é o carro que eles escolheram, e decidem ir lá nesse lugar. E quando que eles chegam lá, todos eles estão com umas máscaras uma de Obama, outra de Frank Sinatra e a outra eu não lembro muito bem. E aí eles decidem usar bala de festim para não usar bala de verdade, para não machucar ninguém. E começa a fazer o roubo. E aí quando que eles estão roubando, tá dando tudo certo. Até que um deles, que é o Willy, começa a passar mal com a máscara e uma menininha, ela oferece a boneca pro bandido. E o bandido, que é o Willy, que tem a neta, fala, não, eu não vou querer essa boneca, porque a minha neta também tem uma. E aí ele começa a passar mal, a menina tenta tirar a máscara e a mãe fala, não, deixa ele que esse é o trabalho dele. E ela vê o relógio com a neta dele, a figura da neta dele, que é a Kanika, mais conhecido como K. Foi o maior erro deles, pessoal, porque através disso eles conseguem roubar o dinheiro, eles conseguem fugir, eles conseguem entregar o dinheiro para Jesus e continuar com a vida deles. Só que na corridinha do assalto identificam o Albert correndo. E aí o gerente da loja que roubou fala para a polícia, o Ardenheimer, que conhece o senhor que roubou. E aí vão atrás dos três e prendem. E o Willy, na verdade, escondeu que ele precisava de um rim. E ele é o único que está para ser operado. Eles acham que se deram bem, mas ainda não. Até que os três são presos e o Joey começa a falar todo o plano. E na realidade eles fizeram um plano genial, que é melhor vocês assistirem para vocês entenderem. Um plano que cada um se disfarçou de uma coisa. Por exemplo, o Willy se disfarçou de Frankenstein e depois saiu como uma múmia e depois colocou a roupa que eles fizeram o assalto. O outro fingiu que estava com diarreia e o outro colocou uma boina cinza, que é o do Joey, e pensaram que era ele que estava lá. E aí falou para as crianças, um senhor de idade, que não sei o quê, e deu tudo certo. Só que eles esqueceram, aí o policial Warren fala, vocês fizeram tudo certo, um plano quase perfeito, tirando por um detalhe. Aí todo mundo fica tipo, mas o que detalhe? O que eu falei sobre o relógio com a foto da neta do Willy? Exatamente, eles são levados para um ginásio, vários senhores de idade com cadeira, onde cada um deles vai passar pela prova da menininha para saber quem é que tinha roubado o banco. E aí ela vai passando na frente de todo mundo e para na frente do Willy. E quando que ela vê, ela só viu essa parte aqui da cara dele e viu o relógio da neta dele, ela decide não incriminá-lo. Ela fala que não viu ele. E ele escapa por um erro bobo desse, né, pessoal? De usar o relógio da neta que ele devia ter tirado antes do assalto, que foi um erro crucial. E aí a menina absolve ele. E quando que está saindo, ela até cumprimenta a neta do Willy, que chegaram lá porque ele vai ser operado por causa de um rim, onde até o Albert cede o rim para ele. Aí todos eles dão dinheiro para a associação de idosos, com 2 tortas e dentro um monte de dólares. Então deixam $10.000 para a garçonete e quando que eles querem dar os 25% para o Jesus fala a mesma frase que ele falou sobre o idoso. E aí eles descobrem que o cara que roubou o banco, na verdade, era o Jesus, pessoal. Aquele homem simpático, que foi muito simpático. O Joey, na verdade, era o bandido Jesus disfarçado e ele não quer os 25% dele porque ele já está rico. Ele tem até uma fachada de loja de... tipo um canil, que é uma fachada dele, onde que ele deve lavar o dinheiro lá, pelo visto. O Albert decide se casar e o Willy fica mais próximo da família deles. E aí terminam os três falando no casamento do Albert, que aconteceu, como tiveram sorte de não ser pego. E o filme termina dessa forma brilhante, onde os três criaram um plano genial, quase foram pegos por um erro besta, que é usar o relógio com a foto da neta, e eles conseguem o dinheiro que eles queriam e até deixam... que eles fazem até uma previsão de quantos anos eles vão durar, né, pessoal? E o filme termina dessa forma. Então a nota que eu dou pro filme é 9. Eu gostei bastante do filme, achei um filme bem engraçado. Fazia tempo que eu não ria tanto assim com o filme. Filme bem engraçado, eu recomendo vocês assistirem. Achei que é um filme assim que dá para passar um tempo bem legal, bem emocionante no final, né? Você fica naquela expectativa, eles vão ser pegos ou não vão ser pegos pela polícia? E por causa de quase um erro desse aí, eles acabam sendo presos, mas depois são soltos
e são inocentados. Então a nota que eu dou é 9, pessoal. E aí, pessoal, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Recomendo vocês assistirem Despedida em Grande Estilo, um filmaço. Curta e se inscreva no meu canal. Conheça o Guaxinins Vigilantes, a página, o Instagram e o Facebook. Muito obrigado e até a próxima.